Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados aprovam versão das 10 medidas inicialmente propostas pelo Ministério Público para o combate à corrupção. A proposta está no Senado e o presidente Rodrigo Maia disse que a votação foi realizada com toda a transparência e ressaltou a importância da independência entre os três poderes. E você vai ver também. Uma comissão especial vai rever a decisão do Supremo, que pode abrir precedente para a descriminalização do aborto. Queda do avião com a equipe de futebol da Chapecoense repercute em Brasília. Deputados prestam homenagem às vítimas da tragédia. E o Comitê de Ação e Cidadania dos Servidores da Câmara inicia mais uma edição da campanha Natal Sem Fome. Na madrugada de quarta-feira, a Câmara aprovou uma versão das 10 medidas inicialmente propostas pelo Ministério Público para o combate à corrupção. A proposta agora está em análise no Senado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a votação foi realizada com toda a transparência e que o resultado dela precisa ser respeitado. O repórter Tiago Ramos mostra o que exatamente foi aprovado. Quase 7 horas de discussão. Alguns pontos ficaram pelo caminho. Outros foram incluídos. O texto principal foi aprovado com a criação do crime de Caixa 2. Hoje, o dinheiro não contabilizado de campanha é enquadrado em outros crimes, como lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Haverá um crime específico, com pena de 2 a 5 anos. Isso vale tanto para quem dá, quanto para quem recebe o dinheiro. Os partidos poderão ser responsabilizados por desvios, inclusive pelo Caixa 2. A multa chega a 20% da cota anual do fundo partidário, o que pode ser repetido até que a reparação do dano seja feita. As penas para a corrupção foram todas agravadas. Elas aumentam de acordo com o valor desviado. No limite, a corrupção será crime hediondo, quando o produto do roubo for maior que 10 mil salários mínimos. Em valores de hoje, mais de 8 milhões e 800 mil reais. Na prática, isso significa que esse crime vai ser tão grave quanto um homicídio. O texto aprovado pela Câmara inclui ainda 2 listas de crimes que podem ser cometidos por promotores e juízes, que não estavam na proposta original. Entre eles, atuar com motivação política e opinar na imprensa sobre processos ainda não julgados. O abuso de autoridade será punido com pena de 6 meses a 2 anos e mais multa. Todas as votações foram legítimas, democráticas e representaram a vontade da maioria desse plenário. Eu tenho muita clareza, muita certeza que no sistema democrático, nós precisamos sempre trabalhar de forma harmônica com os outros poderes, mas nós temos a independência para legislar. E essa independência para legislar, ninguém vai subtrair de cada um de nós. Aqueles que queiram participar do processo legislativo, que é cativante, que é apaixonante, em 2018 nós teremos eleições. Podem participar e estar aqui conosco, discutindo as matérias e aprovando as matérias. O que nós não podemos aceitar é que a Câmara dos Deputados se transforme num cartório carimbador de opiniões de parte da sociedade que são democráticas, que são respeitadas, mas que a Câmara dos Deputados tem toda a legitimidade para ratificar, ou para modificar, ou para rejeitar. Nós não somos obrigados aqui a aprovar tudo que chega nesse plenário. Os procuradores da República que fazem parte da força-tarefa da Operação Lava Jato e que são autores da proposta original das 10 medidas de combate à corrupção divulgaram nota criticando o texto atual. Eles afirmam que o projeto, neste formato, inviabiliza a continuidade dos trabalhos da operação e que vão renunciar coletivamente se essa proposta for sancionada como está pelo presidente Temer. A nota, em tom de protesto dos procuradores de Curitiba, repercutiu entre os líderes partidários aqui na Câmara. Respeitamos as prerrogativas e, eventualmente, os excessos cometidos por representantes de outros poderes.
assim como, eventualmente, excessos de parlamentares. Mas nada disso justifica o questionamento da ordem constitucional e das prerrogativas do Congresso Nacional de legislar. Aqueles que propugnam pelo fim do parlamento, pela sua diminuição ou por sua debilidade, desconhecem o que significa para uma sociedade um fato como esse. Onde o parlamento acabou com ele também a liberdade. E acabou o futuro dos homens e das mulheres de bem. Este resultado precisa ser respeitado. Respeitado por quem discordou do seu resultado, respeitado pelos outros poderes e respeitado pelos agentes públicos. Não cabem ameaças, não cabem chantagens, não cabe desqualificação, ou muito menos a tentativa de substituição de prerrogativa. E é importante também que se diga que na discussão, no debate e na votação das 10 medidas que foram enviadas pelo Ministério Público, com a assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros, nós tivemos, sim, avanços importantes. Por exemplo, nós votamos a criminalização do Caixa 2. Menos de 24 horas após a aprovação dos deputados, o presidente do Senado, Renan Calheiros, pôs em votação no plenário da Casa um requerimento de urgência para colocar em análise a proposta. O requerimento foi rejeitado por 44 senadores e o pacote anticorrupção seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No mesmo dia em que a Câmara começou a analisar o pacote anticorrupção, o Senado aprovou em primeiro turno a proposta que fixa um teto para os gastos públicos. Do lado de fora, na esplanada dos ministérios, manifestantes contrários à proposta e à pauta de votações do governo fizeram um protesto que era para ser pacífico, mas acabou em confronto com a polícia. O protesto reuniu estudantes, professores, sindicalistas e ativistas políticos. Eles carregavam bandeiras com críticas à PEC do teto dos gastos e contra o presidente da República, Michel Temer. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal estima que cerca de 10 mil pessoas se reuniram no gramado em frente ao Congresso. A polícia fez um cordão de isolamento em frente ao espelho d'água para evitar que os grupos avançassem em direção às entradas da Câmara e do Senado. Mas o movimento, que estava pacífico, ficou violento. Um grupo de manifestantes virou um carro que estava estacionado e tentou jogá-lo contra os policiais, que reagiram com spray de pimenta. A polícia também usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. A partir daí, o confronto entre policiais e manifestantes se intensificou. A polícia conseguiu retirar os manifestantes do gramado em frente ao Congresso, mas o conflito continuou ao longo da esplanada até próximo ao Museu da República, ponto de encontro do início da manifestação. Alguns deputados deixaram o Congresso e foram tentar dialogar, mas foi impossível conter o conflito. Nós iríamos lá negociar com os estudantes para que os estudantes ficassem onde estavam, mas eles tinham uma ordem toda hora por telefone, que a ordem era avançar. A pessoa que está no carro de som estava suplicando para que a polícia não fizesse o lançamento de bombas contra o carro de som. Muitas bombas sendo jogadas o tempo inteiro. Eu estava lá acompanhando a manifestação. Nós tivemos flechas jogadas contra policiais militares, contra a polícia legislativa. Nós tivemos coquetel molotov, pedras, bola de gude, policiais machucados. Manifestantes espalharam banheiros químicos pela rua para impedir o avanço policial. Os holofotes de iluminação dos ministérios foram arrancados. As grades também jogadas na rua. Pontos de ônibus destruídos. A tropa policial empurrando os manifestantes, usando bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Ministérios foram pichados. A Catedral de Brasília também. Um carro foi incendiado ali mesmo.
7 ministérios foram pichados, o Museu da República depredado. E escutar essa demagogia de que são os coitadinhos que estão lá fora, é um monte de manifestante pago. Os manifestantes têm razão. Essa PEC do fim do mundo, entende? É para esmagar o gasto público, saúde e educação. E o que se viu, não se vê há muito tempo, que é uma repressão brutal. Quando há agressão por parte de alguns manifestantes, não estou dizendo que é a maioria, tenho certeza que é a minoria, não cabe, eu acho que a polícia outra reação que não seja garantir a ordem pública na cidade de Brasília. Sobraram 4 letras no gramado do Congresso. Quase uma ironia para um dia como esse. Na semana que passou, os deputados também aprovaram em plenário um projeto que trata do Estatuto da Segurança Privada. Também foram aprovadas 2 propostas de emenda à Constituição. Uma sobre recursos judiciais e outra sobre o pagamento de precatórios, como mostra a repórter Dini Moraes. Os deputados analisaram a proposta de emenda à Constituição que pretende pagar todos os precatórios até 2020. Precatórios são dívidas dos governos municipais, estaduais e federal com cidadãos e empresas depois de decisão final da Justiça. A estimativa é que sejam de quase 100 bilhões de reais. A matéria foi aprovada por unanimidade e tinha também o apoio de prefeitos e governadores que alegam dificuldade de fazer esses pagamentos. Nós estamos estabelecendo metas, prazo, determinando data, exatamente para equilibrar essa conta, cuja conta não acaba nunca mais. São regras mais favoráveis que são estabelecidas nessa proposta de emenda constitucional para que estados e municípios possam regularizar a sua situação. O plenário também aprovou, em primeiro turno, a proposta que insere na Constituição um filtro para o recebimento de recursos em ações judiciais que vão para o Superior Tribunal de Justiça. Hoje, todos os questionamentos sobre a decisão da Justiça Estadual são levados ao tribunal. Se essa mudança for aprovada, apenas serão aceitos os que tratarem de assunto de relevância que possam trazer impacto para a sociedade e que tratem de valores acima de R$200 mil. O texto vai precisar de uma segunda votação no plenário. Na prática, vai resultar em que ninguém vai conseguir fazer recurso para o STJ. A alegação do STJ é de que há excesso de processos lá e que, por conseguinte, não se deve permitir que aumente esse número de processos. Mas isso aí não é uma justificativa. O poder público tem que buscar outros meios para resolver essa questão. Quando nós estabelecemos o critério da relevância e, ao mesmo tempo, o quórum de 2/3 para o STJ rejeitar este recurso com o critério da relevância, nós temos uma convicção de que isso facilitará as instâncias recursais aceitarem as proposições da sociedade. O plenário também aprovou esta semana o Estatuto da Segurança Privada. O texto traz regras para o setor, delimitando funções como a de vigilância de bancos e de transporte de valores. A Polícia Federal será responsável por controlar e fiscalizar esse tipo de empresas. Para virar lei, as novidades precisam ser sancionadas pela Presidência da República. Numa categoria de profissionais que varia de estado para estado. Com a aprovação desse projeto, eu não tenho nenhuma dúvida que a categoria vai conseguir produzir muito mais, vai conseguir ser mais eficiente. A lei que amplia a participação de empresas privadas na exploração do pré-sal, aprovada mês passado aqui na Câmara, foi sancionada pelo presidente Michel Temer. A lei também retira a obrigação da Petrobras de investir em todos os campos de petróleo. Temer disse que a lei vai dar um impulso ao setor. Segundo ele, a Petrobras não tinha como participar de todos os empreendimentos. O presidente afirmou que a empresa visa sua prosperidade econômica e não poderia arcar com essa obrigação. A lei é resultado de um projeto do então senador José Serra, hoje ministro das Relações Exteriores, que foi aprovado no mês passado aqui na Câmara. E você vai ver daqui a pouco, na revista da Câmara. O presidente Rodrigo Maia disse que uma comissão especial vai rever decisão do Supremo que pode abrir precedente para a descriminalização do aborto. O Comitê de Ação e Cidadania dos Servidores da Câmara inicia mais uma edição da campanha Natal Sem Fome. É só um instante.
Na semana que passou, todos os líderes partidários na Câmara divulgaram uma nota de solidariedade à jornalista Andresa Matais, do jornal O Estado de São Paulo. Ela teve o sigilo telefônico quebrado, com autorização da Justiça Paulista, a pedido de um delegado em razão de reportagem publicada. Os líderes dizem na nota que o sigilo da fonte de informação é uma garantia constitucional dos profissionais da comunicação. Afirmam que a ação afronta um dos pilares da democracia, o do livre exercício da liberdade de imprensa, e que é dever da Câmara repudiar qualquer ação que contrarie o Estado de Direito. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a interrupção da gravidez até o 3º mês de gestação não configura crime. A primeira turma do Supremo seguiu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e entendeu que são inconstitucionais os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto. O entendimento, no entanto, vale apenas para o caso específico julgado pelos magistrados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que uma comissão especial a ser criada na próxima terça-feira vai rever a decisão do Supremo. Muitas vezes o Supremo legisla, como legislou no nosso ponto de vista, do ponto de vista de muitos deputados. Então a nossa posição, a minha posição, como presidente da Câmara, discutindo com alguns líderes, é que toda vez que nós entendemos que isso está ocorrendo, a nossa obrigação é responder, porque há uma interferência no Poder Legislativo. A gente entende que aconteceu e do nosso ponto de vista, a criação da comissão especial, que vai ser instalada, né, no máximo até terça-feira, é uma resposta dizendo, nós entendemos que há uma prerrogativa que foi usurpada da Câmara, do Congresso, e nós vamos cumprir o nosso papel. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, defendeu na comissão especial que analisa a reforma política a revisão da lei da ficha limpa. Gilmar Mendes também reconheceu que a decisão do Supremo de permitir a saída de um partido para a criação de uma nova legenda sem punir o parlamentar favoreceu a proliferação de partidos políticos no Brasil. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, começou admitindo que, ao declarar a cláusula de barreira inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal cometeu um equívoco. A cláusula de barreira restringe o funcionamento de partidos dentro do parlamento, caso não alcancem um percentual mínimo de votos. Ele lembrou que, além disso, o Supremo ainda permitiu que a pessoa deixe um partido sem qualquer penalidade, caso vá criar uma nova legenda partidária. Tomamos essa medida em relação à fidelidade partidária, mas abrindo ensanchas para que se desse a saída válida de uma legenda para fundar outra legenda. Com isso, obviamente, nós abrimos a senha para a multiplicação de partidos. Gilmar Mendes elogiou as mudanças feitas pelo Congresso, como a redução do tempo de campanha eleitoral e a necessidade de novas eleições, caso haja anulação da eleição do primeiro colocado na disputa. Mas afirmou que é preciso tornar mais claras as leis da ficha limpa e da improbidade para evitar o excesso de interpretações que existe hoje. O presidente do TSE também afirmou que é necessário rediscutir o financiamento de campanha. O Supremo considerou o financiamento por empresas inconstitucional. Gilmar Mendes provocou. Por que só agora nós descobrimos que era inconstitucional? Mas se era inconstitucional mesmo, com o vício da nulidade, nós deveríamos ter anulado, inclusive, as eleições realizadas, com todas as consequências. Não estou defendendo aqui o financiamento privado. Eu estou dizendo simplesmente de que nós acabamos por declarar a inconstitucionalidade com base em argumentos muito frágeis do ponto de vista constitucional. O presidente do TSE disse também que não é possível discutir sistema de financiamento sem debater o sistema eleitoral de forma completa. Afirmou que é difícil mudar o sistema atual, mas acredita que a chegada da Lava Jato vai obrigar a esta modificação. Eu acho que a Lava Jato tornou impossível manter o sistema como ele está e como ele era. Será que nós vamos persistir nesse modelo? Nosso sistema político é um dos piores do mundo. Não representa bem a população, é caríssimo
e não fortalece um processo decisório saudável que dê conta de votar e avançar a agenda de interesse da população. O relator da reforma política aqui na Câmara disse que vai pedir ao presidente Rodrigo Maia que a comissão especial já comece a analisar também a reforma aprovada no Senado e que está chegando para debate aqui na Câmara. O texto estabeleceu, entre outras coisas, o fim das coligações para eleições proporcionais e a criação da cláusula de barreira. Se a gente resolver o sistema de votação através de lista fechada ou distrital misto, ou até o modelo belga, que o eleitor vota no partido e vota também no candidato, fica mais fácil resolver essas outras questões. A comissão mista que analisa a reforma do ensino médio aprovou o relatório do senador Pedro Chaves. O texto segue para análise do plenário da Câmara e, se aprovado, vai para o Senado. Não houve grandes mudanças em relação à medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso em setembro desse ano. Por 16 votos a 5, o relatório do senador Pedro Chaves foi aprovado. Dessa forma, fica mantida a flexibilização do currículo do ensino médio. Orientadores educacionais auxiliarão o estudante a fazer a opção pelas matérias de acordo com a aptidão. A artes volta a ser obrigatório nos 3 anos do ensino médio. A educação física também será obrigatória, só sendo facultativa no último ano. Sociologia e filosofia serão definidas pela Base Nacional Curricular Comum. Estão mantidos os professores sem diploma de nível superior para os cursos técnicos, desde que tenham notório saber comprovado. O ensino integral, com 1.400 horas ao ano, será implementado depois de 5 anos de aprovada a lei. Nestes 5 anos iniciais, as escolas deverão oferecer pelo menos 1.000 horas anuais. Com relação ao financiamento, o relator aumentou o período de ajuda da União para os governadores. Os estados serão subsidiados pelo governo federal para implantar as medidas pelos próximos 10 anos. E o Enem só poderá cobrar aquilo que está sendo ensinado nas escolas. Hoje, na visão do relator da comissão, é o contrário. As escolas é que ensinam o que é cobrado no edital do Enem. Essa reforma do ensino médio vai, obviamente, melhorar muito a qualidade de ensino nas instituições, vai elevar o nível de conhecimento dos alunos, ele vai ser o protagonista da sua própria formação. Eu acho que é positivo. Na semana que passou, a queda de um avião que transportava atletas da Chapecoense para uma partida em Medellín, na Colômbia, comoveu o país. Apenas 3 jogadores do time, um jornalista e 2 tripulantes sobreviveram à tragédia. O clima de tristeza também repercutiu aqui no parlamento. Na cidade de Chapecó, oeste de Santa Catarina, foi decretado luto oficial de 30 dias e a suspensão dos eventos e festividades relacionados ao Natal e ao Ano Novo. Na esplanada dos ministérios, em Brasília, bandeiras a meio mastro. O presidente Michel Temer decretou luto oficial por 3 dias. Pelo Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, manifestou solidariedade à chapecoense e aos familiares das vítimas. Na abertura dos trabalhos, na tarde de terça-feira, os deputados fizeram em plenário 1 minuto de silêncio em homenagem às 71 vítimas e se revezaram na tribuna para lamentar a tragédia. Nos últimos 10 anos, da Série D, passou para a Série A pelos seus méritos, lutando dentro de campo, com muito trabalho, com muita perseverança, chegando agora a representar o futebol brasileiro numa competição da Sul-Americana. Uma perda para o futebol brasileiro, porque era um exemplo de organização, era um exemplo a ser seguido, a administração da Chapecoense, e que nós estamos aí todos lamentando. Eu sei que nada do que falemos ou façamos vai amenizar a dor das famílias que choram a despedida de seus entes queridos. Mas não podemos deixar de homenagear estes jovens que tanta esperança e orgulho deram ao nosso povo catarinense.
para encerrar, um pouco do clima das festas de fim de ano. O Comitê de Ação e Cidadania dos Servidores da Câmara iniciou a edição da campanha Natal Sem Fome 2016. Nas entradas da Câmara, caixas para coleta de donativos. Pode ser roupa, calçado, livro, brinquedo, alimento não perecível. Até o dia 9 de dezembro você pode depositar a sua doação. Mas e depois? O que é doado na Câmara vai para projetos como o IMDH, o Instituto de Migrações e Direitos Humanos, que há quase 20 anos atende migrantes e refugiados, auxiliando na inserção social de quem vem de outro país em busca de ajuda e quase sempre sem praticamente nada. Há mais de 10 anos, o Comitê de Ação e Cidadania dos Servidores da Câmara dos Deputados apoia o IMDH. Este apoio tem sido, desde que o comitê conheceu o nosso trabalho, tem sido constante. Outro projeto apoiado pelo comitê e que também recebe as doações é o Instituto Reciclando Sons, que há 15 anos usa a música para promover cidadania numa das áreas mais carentes da região de Brasília, a cidade estrutural. Tudo começa com aulas de música e vai até a profissionalização. O presidente do Comitê de Ação e Cidadania da Câmara diz com orgulho que o Natal Sem Fome é uma das muitas iniciativas desse grupo. Nós temos um núcleo de pessoas que colaboram com esse trabalho e nós mantemos algumas instituições em Brasília em torno, como essa do Reciclando Sons, né? E nós temos essa campanha do Natal, que ela é feita todo final de ano, campanha do agasalho. E nós também estamos presentes em catástrofes climáticas, né? O Reciclando Sons foi o convidado de honra para o lançamento da campanha Natal Sem Fome na Câmara dos Deputados. Pelo menos há 5 anos nós temos feito o lançamento da campanha do Natal Sem Fome. Uma campanha extremamente importante que tem agregado recursos para as instituições, desde roupas, alimentos, né? Então a gente tem tido o prazer de estar no início dessa campanha. O coral e a orquestra do Reciclando Sons abriram a campanha e ajudaram a renovar as esperanças nesse início de mês de Natal aqui na Câmara dos Deputados. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.